Bom dia! Que alegria mais uma vez! O nosso encontro das terças-feiras, nesse horáriozinho perto do almoço. Espero que vocês estejam aí já relaxando para dar a sua paradinha, para almoçar. Ou não, né? Ou quem estiver ocupado, estiver dirigindo, ou estiver fazendo alguma coisa, mas que possa estar participando aqui junto. Sejam muito bem-vindos. Vamos mais uma vez falar desse paradigma quântico, como que essa nova visão da física quântica pode colaborar para termos uma experiência de vida mais profunda, mais satisfatória, mais feliz, mais livre. Não é isso? Não é isso que nós queremos? Acessar aí esse mundo das infinitas possibilidades. E aí eu coloquei o tema hoje do sentido da vida, que é um tema bem amplo, né? Então, a ideia hoje não é eu passar para vocês, olha, o sentido da vida é isso, isso e isso. Né? A gente gosta, é uma beleza, né? Quando tem uma receitinha de bolo. Mas o que o paradigma quântico diz é justamente o contrário disso, né? É que, inclusive é o que eu vou explicar melhor hoje, né? É o quanto nós temos que desconstruir, né, as formulinhas e vivermos mais... Ai, já vai esse celular aqui. Peraí, gente, deixa eu apertar aqui os botões, peraí. Para ele não ficar saindo da posição. Pronto, agora acho que ele fica. Igual aconteceu na semana passada. Bem, mas a ideia justamente é nós sairmos das formulinhas, né? Para que a gente possa acessar essa verdadeira natureza. Então, eu vou começar lembrando um pouquinho da nossa outra live de 15 dias atrás, que nós falamos do falso eu. Lembra que um aluno pediu, né, para falar um pouco sobre isso? E aí, claro que para a gente falar do sentido da vida, nós temos que falar de como nós nos posicionamos na vida, para começo de conversa. Vocês concordam com isso? Rosana, querida, seja bem-vinda. Obrigada pelo cumprimento caloroso aí de vocês. Sejam bem-vindos, convidem os amigos, clica aí no aviãozinho, no direct, convida os amigos para virem para essa live, para esse bate-papo. Tema muito importante, né, gente? Essa mudança de paradigma, essa expansão de consciência. E eu fico muito feliz, né? Que esse horário aqui, no meio de um dia de semana, um horáriozinho perto do almoço, vocês tenham feito essa escolha de estar aqui para conversarmos um pouco sobre esse tema crucial, que é a vida, né, gente? O que nós estamos fazendo aqui? Qual o sentido da vida? O que é a felicidade? Será que eu estou aproveitando esse tempo precioso, né, que passa tão rápido, que é essa nossa breve existência aqui nesse planeta, né? Será que nós estamos percebendo o tamanho, né, da dádiva, assim, o quanto privilegiados nós somos de estarmos aqui, né, nessa vida humana preciosa que eu tenho, inclusive colocado nos meus stories, né? Quando eu vou na academia, que eu vou malhar, vou cuidar da saúde, faço uma dieta, como coisas saudáveis, né? Por quê? Porque nós temos essa vida humana preciosa e nós temos que cuidar muito bem dela.
porque não é sempre que nós vamos ter essa oportunidade, né? Quanta gente tem uma vida humana, mas não pode se considerar uma vida humana preciosa, porque a pessoa às vezes nasceu num país de guerra ou nasceu num lugar de pobreza extrema, onde a pessoa tem que lutar todos os dias para ter o que comer, para satisfazer as necessidades básicas, né? Esses dias até eu assisti um Reels muito engraçado, mas não deixa de ter um fundo de verdade, né? Na verdade, o Reels era uma piada, mas não deixa de ter um fundo de verdade. Que era uma pessoa, assim, falando no telefone, né? Falando assim, os coaches, né? O pessoal aí na internet vive falando que é para sair da zona de conforto. Mas eu tô querendo saber onde que é essa zona de conforto, porque eu tô querendo entrar. A pessoa falando, porque... E aí ele falava assim, não, porque a vida do pobre é muito dura. A vida do pobre, a gente nasce, paga boleto, atende telefonema de São Paulo que desliga na nossa cara. E mais nada, né? E é uma vida muito difícil, muito sacrificada. Então, até hoje, eu nunca achei essa zona de conforto. Tô querendo chegar lá. E, assim, eu achei o Reels muito interessante, porque a ideia era uma piada, mas não deixa de ser verdade, porque quem tem uma vida muito difícil, muito limitada, seja por uma questão de saúde, né, ou por uma questão socioeconômica, a pessoa não vai ter tempo realmente de parar, né, para pensar sobre a vida, sobre um significado mais profundo, né, do que é a felicidade, do que é o sentido da vida, o que é estarmos realizados, essa verdadeira natureza. Não cabe, né, gente? Realmente, não cabe. Então, nós temos uma vida humana muito privilegiada, muito preciosa, porque nós temos boas condições de saúde, nós temos, né, uma condição financeira que nos dá essa abertura, né, para que a gente possa pensar em coisas mais elevadas, né? Não precisamos estar aí o tempo inteiro desesperados, fazendo um esforço extremo para satisfazer as nossas necessidades básicas, né? Moramos num país que tem os seus problemas, como todo país tem, mas é um país onde temos liberdade, onde podemos estudar o que quisermos, nos manifestar dentro da ideologia que nós quisermos. Então, gente, pense, né? Que momento, assim, preciosíssimo e raro, né, que é esse momento que nós estamos vivendo, né, nesse século XXI, onde a física quântica, né, a ciência moderna está aí trazendo um monte de novas descobertas, né, a coisa cada vez mais acelerada. E até eu vou até comentar com vocês, eu não sei se vocês assistiram, teve um filme, agora até eu acho que já saiu do cinema, né? Mas recentemente teve o filme 2 daquele filme Duna, né? Que é um filme, assim, ficção científica, né? Que se passa no ano de 10.000 e não sei o quê. E aí eu assisti o primeiro, né? Para entender o contexto, depois fui assistir o segundo. E aí, assim, depois vocês me falam aí se vocês assistiram esse filme. E a primeira coisa que me chamou muita atenção, né, foi quando, assim, começa o filme, né, que ele já fala, estamos no ano de 10.000 e não sei o quê. E, assim, o enredo do filme é aquela coisa mais antiga da face da Terra, né? Antiga em que, apesar de ser, né, super tecnológico, né, super ficção científica, assim, é a coisa mais antiga da face da Terra, porque é o quê? É o ser humano, né, o ser lá, que no caso tem outros seres, né, semelhantes aos seres humanos, mas ele fala de outros planetas e tal,
Mas é assim, um querendo conquistar o espaço do outro, um querendo tirar vantagem do outro, um querendo escravizar o outro, a busca pelo ganho material, de explorar o planeta e tirar o que tem de riqueza naquele planeta. Então, a primeira coisa, assim, eu falei, gente, não é possível. Eu falei, que tristeza. Será que a gente vai chegar no ano 10.000 e não sei o quê? Né? Chegar, que eu digo, não é nem aqui no planeta Terra, né? Mas seja lá onde nós estivermos, né? Ainda com essa mesma mentalidade medieval, né? E as coisas funcionando, né, nesse mesmo mecanismo, nessa mesma estrutura, né, de escravizar, de tirar vantagem, de... E aí, o que acontece, né? Tem um planeta, né, que é o planeta explorado, digamos assim, né? E aí duas outras civilizações, né, brigam pelo domínio, pelo controle daquele planeta, e as pessoas do planeta acreditam que vai ter um salvador, né? Que vai ter uma pessoa miraculosa, né? Que vai vir mandada pelos deuses, né? Entre aspas, e que essa pessoa vai vir salvá-los, né? Vai vir salvá-los. Então, gente, vocês percebem esse enredo? Vocês percebem o quanto isso é o lugar comum, né, do nível de consciência que a gente vive, né? Porque a gente acha exatamente isso. Quando a pessoa pensa numa libertação, ela acredita que vai vir um salvador, né? Um santo, uma pessoa lá de não sei da onde, que vai livrar eles, né, daquele sofrimento e daquela dominação. Então, eu achei esse filme muito interessante nesse sentido, assim, para a gente se dar conta, né, desse paradigma extremamente ultrapassado. E o interessante é que, assim, como o filme se passa em 10.000 e sei lá o quê, o avanço tecnológico, né, já está, assim, muito maior do que o de hoje, né? E, no entanto, o avanço de consciência tá lá estagnado, né? As pessoas ainda com a mesma mente, com a mesma maneira de operar no mundo, de entender a si própria, de entender o outro. Então, é isso, que é essa barreira que nós queremos romper, né? É essa nova visão de mundo, essa nova compreensão do universo, do nosso papel dentro dele. É isso que a física quântica traz e que é, assim, de um valor inestimável, tá? O Rogério falou aqui, chega a ser desanimador, clamar por outra dimensão. Pois é, Rogério, eu não sei se vocês viram o filme, né? Então, assim, eu não tô indicando o filme, porque, né, eu indico, assim, para ver o quanto essa ideia ainda, você vê, ainda é o que vira roteiro de filme, entendeu? Você vê, assim, o quanto essa ideia é o lugar comum do nosso senso de consciência, né? A gente não pensa que nós temos que fazer uma transformação que venha de dentro, né? A gente ainda tem essa ilusão da separatividade que tem, né? Você vê muito isso na política, né? A gente acha assim, não, tem que eleger o fulano, eleger o ciclano, como se uma outra pessoa de fora, né, fosse vir e botar ordem na casa e resolver os problemas, né? Não, lógico que nós temos que eleger bons políticos, não estou falando disso. Mas tem um limite, né, do que eles vão fazer. Tem um limite. A verdadeira transformação, ela só tem como partir de nós mesmos, né? Desse salto quântico, né, de consciência, dessa mudança de compreensão do universo. Então, eu acho muito rico, né, quando nós falamos essa questão que foi falada na outra live do falso eu,
Porque todos nós vivemos identificados a esse falso eu, né, gente? Claro, a gente não acessa a nossa verdadeira natureza. A gente acha que a gente é essa consciência limitada, essa identidade que anda pelo mundo, né? Separada do todo. E isso sim é a causa, né, de todos os problemas. Então não adianta a gente ficar tentando resolver fora se a causa principal, né, aonde brotam os problemas, tá intacto. A gente não tá focando lá, né? Então eu vou falar aqui mais uma. Aí vem a física, né? Porque o Carlo Rovelli, que é um físico da atualidade, né? Ele diz: o mundo que você vive não é o mundo que você vê, né? Quer dizer, aonde estão realmente as causas das coisas, o que realmente constrói a nossa realidade, está no outro lugar que nós não vemos, né? Nós vivemos num mundo de efeitos, mas nós não estamos acessando as causas. Então a gente vive num mundo que a gente vê, mas esse mundo já é passado. Esse mundo já é um mundo de efeitos, de resultados. O mundo que a gente vive de verdade, onde a gente está o tempo inteiro traçando o nosso destino, não é o mundo que a gente vê. Vocês concordam com isso, gente? Faz sentido para vocês? Então, eu vou trazer aqui mais uma vez a questão da condição de vida e do ser. Porque o que eu estou falando aqui? Isso tudo que nós falamos é a condição de vida, é o manifesto, né? É o que a gente experiencia, é o mundo que a gente acha que é onde a gente vive, a condição de vida. Mas a condição de vida já é o resultado, a condição de vida já é o efeito. Né? Hoje eu até comecei o dia, quem viu lá no meu stories, até comecei o dia mostrando esse livrinho aqui do Carlo Rovelli, que é esse físico, né, que eu citei agora. Esse livro aqui, ele fala, é só física, tá? Ele não vai falar nada aqui de espiritualidade, não. Mas a física pura hoje em dia, né, é o que eu falo, já é a linguagem da espiritualidade, né? Então, eu vou dar aqui mais uma olhada nele, depois vou fazer um resuminho para vocês. Porque a própria ciência hoje, ela já fala desse mundo, que na verdade é um mundo espiritual, né? É um mundo onde nós fazemos parte ativa do que surge, né? Da construção do universo. E nós não somos simplesmente espectadores, né? Isso é muito importante nós percebermos. Então, voltando aqui, né? Então, nós temos o nosso eu verdadeiro, que é o que está no centro do nosso universo, que a gente não se dá conta. E nós temos essa coisa que surge em volta, que a gente experiencia, que é a condição de vida, né? Que é o quê? A minha situação financeira, meu corpo, minha saúde, meus relacionamentos, né? E o que todos nós buscamos? Melhorar a condição de vida. Claro, óbvio, não tem problema nenhum, tá certíssimo. Porque o sofrimento, ele nem faz parte da nossa verdadeira natureza, né? Já falei isso aqui várias vezes. A nossa verdadeira natureza, que no meu caso eu chamo de natureza de Buda por conta da minha prática, mas isso tem vários nomes, né? Cada um vai chamar aí do que quiser dentro da sua prática, né? Centelha divina, quando Jesus dizia o reino de Deus está dentro de vós, né? Então essa verdadeira natureza nossa, que é indissociável de Deus ou dos outros, essa é daí que tudo brota.
tá? É daí que tudo brota. Mas, e essa verdadeira natureza, ela não tem sofrimento nela, tá? Não tem. O sofrimento, ele surge justamente porque nós nos desconectamos disso e nos definimos como individualidades desconectadas do todo. Daí que surge o sofrimento. Então, o Buda, ele vai falar disso num ensinamento que se chama As Quatro Nobres Verdades, né? Onde ele diz assim, a primeira nobre verdade, ele diz assim, a vida é sofrimento, né? Mas, na verdade, ele não diz que a vida é sofrimento o tempo inteiro. Na verdade, ele usa uma palavra em sânscrito que não tem tradução para o português, que é uma palavrinha que se chama dukkha, que quer dizer, na verdade, sofrimento e alegria na mesma experiência. Então, vocês falam para mim se vocês concordam com isso. Então, o que ele diz é assim, por que a gente não escapa do sofrimento? Porque a vida não é assim. Aqui tem uma porta escrito sofrimento. Aqui tem uma porta escrito felicidade. Então, é só eu não cruzar essa porta do sofrimento e cruzar só a porta da felicidade que a minha vida vai ficar do jeito que eu quero. Quem dera, né? Se fosse assim. Mas o que ele vai dizer é justamente que isso não é possível. Porque a mesma experiência que traz a felicidade também traz o sofrimento no momento seguinte. Então, isso é uma coisa para a gente contemplar na nossa vida. Não é para a gente tomar isso como um dogma, né, ou como uma verdade suprema. Isso é uma coisa para a gente contemplar. Então, vamos pensar, será que é assim mesmo? Eu quero tanto um relacionamento. Eu tô triste porque eu tô sozinha. Se eu tiver um companheiro legal, eu vou atingir a felicidade. Tá, aí a gente consegue aquele companheiro, né? Ou companheira super legal. Mas aí daqui a pouco a gente tá totalmente vulnerável em relação àquilo. A pessoa não manda WhatsApp, você já fica, ai meu Deus, o que aconteceu? A pessoa faz uma viagem a trabalho, sei lá o que, você já fica deprimido porque a pessoa não tá perto e etc. Aí, quer dizer, a tua energia flutua o tempo inteiro condicionado ao que acontece naquele relacionamento. Então, isso por si só já é o sofrimento, né, gente? Então, a coisa que você achou que era o que ia te trazer a felicidade já começa a te trazer sofrimento. Aí você diz, não, eu quero ter um filho. Não, se eu tiver um filho eu vou ser feliz, porque é meu sonho. Aí tá, você consegue ter o filho, realmente é maravilhoso. Mas aí começa a perder noite de sono, aí você não pode mais ir no cinema, você não pode mais sair com as amigas, porque o tempo inteiro tem que ter alguém para cuidar daquele bebê, para você ir ali na esquina tem que ter uma pessoa para cuidar, e você começa a depender de babá, e depender do marido para ficar com o filho, ou depender de algum parente. Aí, daqui a pouco vem um monte de sofrimento junto, né? E as coisas ruins também, né? Às vezes acontece uma coisa, né, que você acha que é ruim, que é o fim do mundo. Fui mandado embora de tal emprego, né? Acabou, agora minha vida acabou. Mas aí, de repente, aquilo te abre novas portas, te abre novas possibilidades, você vai usar aquele tempo livre com coisas muito mais preciosas. E não sei, gente, porque são infinitas possibilidades, né? E da mesma forma, uma coisa que parece ruim num primeiro momento, pode trazer felicidades no momento seguinte. Então isso é o que o Buda fala na primeira nobre verdade, né? A vida é essa experiência cíclica, onde nós ficamos girando entre sofrimento e felicidade incessantemente, né? A Luzi pergunta aqui, essa afirmativa é válida para essa vida na materialidade? Sim, seria mais ou menos isso, porque essa primeira nobre verdade, ela diz respeito à roda da vida, ao samsara, a esse mundo condicionado que nós vivemos. Um mundo que surge
por uma mente condicionada. Então aqui nós vamos estar sempre nessa experiência cíclica, experienciando ora felicidade, ora sofrimento, tá? Quando nós acessarmos essa natureza, que é a nossa verdadeira natureza, nós vamos estar além dessa experiência cíclica de felicidade e sofrimento, tá? Qualquer dúvida, pergunta aí, gente. Então isso é o que o Buda fala na primeira nobre verdade. Então isso pode soar um pouco desanimador, né? Porque você vai falar assim, poxa vida, mas eu tinha tanta esperança de, de encontrar felicidade definitiva nessa vida, né? Então assim, não é que não há felicidade, mas ela nunca vai ser definitiva, né? Porque tudo é impermanente dentro dessa materialidade, como ela disse aqui, né? Dentro do samsara, dessa roda da vida, né? Tudo é impermanente, porque a felicidade é sempre uma felicidade condicionada, né? Aí eu sou feliz porque eu tenho um carro novo, eu sou feliz porque eu tenho um relacionamento, eu sou feliz porque meus filhos estão aqui perto de mim, eu sou feliz não sei o quê. Isso tudo se move, né? E aí, o mais interessante é você perceber que, na verdade, você é feliz por todas essas condições, né? Então, você quer controlar essas condições para que isso não se mova, para que isso não se altere, porque senão você vai sofrer, você vai perder a sua felicidade, né? Então, o que isso acaba nos trazendo? Acaba nos trazendo um cansaço, uma necessidade de controle. E no fim das contas, o que você quer de verdade não é o relacionamento. Você quer o estado mental que o relacionamento te traz. O estado de espírito, o estado de harmonia, de bem-aventurança, de paz. Que é isso que a gente quer, na verdade. Né? Então você quer o trabalho, você quer o carro, você quer a casa de praia, você quer a viagem, qualquer coisa, percebe? Você quer comprar uma roupa nova, você quer comprar alguma coisa, porque o que você quer de verdade é o estado mental, o estado energético, o estado emocional que aquilo te traz. É ou não é? Aí a Marguerite falou aqui, que tal ser feliz sem qualquer razão? Perfeito! Aí sim! Aí é o que a gente chama de felicidade genuína, que é a felicidade que vem de uma mente pacificada, de uma mente tranquila, de uma mente que não é jogada para lá e para cá contra as pedras, né, das emoções perturbadoras, né? É uma mente que vem de uma paz interior, né? Mas aí o que a gente faz? A gente não investe nisso, a gente investe nisso? Não, porque a nossa cultura, ela nos instiga sempre a quê? A sustentar esse sistema capitalista, né? Então a gente tem que estar o tempo todo consumindo, a gente tem que estar o tempo todo fragilizado, a gente tem que estar o tempo todo doente, comprando remédio, comprando objetos, comprando isso, comprando aquilo, né? E nenhuma grande empresa vai investir numa pesquisa para mostrar o quanto nós somos fortes, o quanto nós somos autossuficientes, o quanto nós temos dentro de nós mesmos, isso tudo que a gente se mata procurando externamente, né? Não só se mata, como caminha no mundo de uma forma totalmente negativa, porque em nome de buscar a felicidade, nós plantamos causas de sofrimento, não é assim? Né? Porque eu acho que esse relacionamento vai me fazer feliz. Então, o que eu faço? Eu passo por cima dos outros, eu traio, né? Eu desrespeito, eu minto, eu cometo um monte de ações não virtuosas para chegar no lugar que eu acho que aquele lugar é que vai trazer a felicidade.
E quando finalmente eu chego lá, que eu olho para trás, o que eu fiz no caminho? Eu só plantei semente de negatividade, de infelicidade. E o que eu vou colher? O que eu plantei, né? Então, isso é a grande decepção, né, que nós temos. Eu até anotei aqui, ó. São, assim, as grandes falácias, né, Aqui, ó. As grandes falácias da nossa cultura, né, da nossa sociedade como um todo, né? Primeiro, que a condição de vida vai trazer a felicidade, né? Gente, a gente não vê aí, nossa, esse caso agora recente, né? Não tão recente assim mais, mas ainda é recente, do Matthew Perry, né? Que era lá o ator do Friends, que se matou. Gente, aí as pessoas falavam, mas o cara tinha tudo. Ele era rico, bonito, milionário, na verdade. Tinha amigos, estava em Hollywood, sucesso, famoso, né? Como que um cara desse se mata? Como que uma pessoa dessa não se preenche, né? Porque ele não tinha tudo. Porque ele tinha tudo dentro dessa visão equivocada do materialismo científico, né? Mas o que realmente define o nosso nível de felicidade? As pessoas que a gente ama, os relacionamentos que a gente tem, mas de um modo genuíno, né? Não desse modo manipulador, né? E egoísta. O que define a nossa felicidade? É o sentido da vida. É saber que nós estamos no mundo fazendo a diferença na vida das outras pessoas, crescendo como seres humanos, oferecendo crescimento para as outras pessoas. O oferecer tem uma energia que vocês não têm noção. Porque quando a gente se coloca nesse lugar de ter que receber, o que eu posso ganhar com isso? A gente se coloca num lugar de escassez, como se nós fôssemos mendigos, que precisamos... A todo lugar que eu chego, eu tenho que ver assim, o que eu posso ganhar daqui. Não! Você tem para dar. Então, todo lugar que você chega, o que eu posso oferecer, né? Aí você vai ver, aí você vai estar acessando a fonte, né, da verdadeira abundância. E aquilo vai preencher o externo e o teu interno vai ficar preenchido, né? O teu ser. Então, o primeiro engano é esse, né? Mas a mídia, ela faz de tudo, né? Ela quer sempre vender uma ideia de que esse pessoal que tem tudo, em termos de condição de vida, de materialidade, são os reis da felicidade. E a gente sabe que não é assim, né, gente? A gente sabe que não é. Até o Jim Carrey, ele tem uma fala muito interessante, porque ele diz isso, né? Ele fala, eu gostaria muito que todas as pessoas ficassem ricas e famosas logo, para elas poderem ver que não é isso. Porque a gente fica iludido e passa uma vida correndo atrás disso, né? Enquanto que a gente já poderia abreviar esse caminho olhando a vida de quem já está lá, né? Eles são felizes realmente, é isso, né, que traz a felicidade. Então, essa é a primeira coisa. E a outra grande mentira é que existe um felizes para sempre, que existe um lugar a se chegar, né? Aqui, nesse mundo condicionado, não existe. Não tem. Mas a gente acha, né? A gente fala, não, eu vou trabalhar, aí quando eu aposentar... É como se em algum momento a gente fosse sentar num trono de ouro coberto de joias preciosas e lá nós fôssemos ficar. Não existe isso, gente. Aqui, né, o que existe aqui é um fluxo constante, né? O Einstein tinha uma frase muito curiosa, muito divertida, que ele falava assim, a vida é como andar de bicicleta. Você precisa de um movimento constante para manter o equilíbrio. Né? Como na bicicleta, se você para, a bicicleta cai, né?
Então, é isso. Aqui não tem ponto de chegada. Não tem. Sinto muito. Mas é importante, né, a gente entender para a gente não perder tempo indo na direção errada, né? Então, aqui não adianta. Quando você vence um nível de consciência, vai vir outro. Vai vir outro obstáculo para você vencer outro nível de consciência. E assim vai, né? Até que a gente tire todas as cascas, né, dessa cebola e consiga acessar realmente essa essência, né, que é a nossa verdadeira natureza, que é a essência que cria tudo, na verdade, né? Então, quando nós falamos, né, dessa questão do falso eu, para quem gosta, né, quem eu gosto muito, assim, que eu acho que acessa também esse tema de uma forma muito exata, muito pertinente, e também não fala assim dentro de nenhuma tradição, de nenhuma linguagem religiosa, é o Eckhart Tolle, né, que vocês já devem ter ouvido falar. Então ele tem o livro O Poder do Agora, onde ele vai descrever detalhadamente isso, né, o quanto esse falso eu ele é insano. E o quanto a gente vive, né, de uma maneira destrutiva, criando lixo, criando poluição, tanto no nível grosseiro quanto no nível sutil, e quanto nós estamos destruindo o planeta com isso, né? E assim, é uma loucura que em algum momento tem que parar. Por isso que às vezes o universo ele acaba sendo meio duro, né, com a gente. Então, porque assim, essa insanidade tem que parar em algum momento, né? Já viu uma pessoa louca, histérica, correndo de um lado pro outro, aí de repente chega alguém, dá um tapa assim pra... É mais ou menos isso, sabe? Então a gente chega num nível assim, tão perdidos, que às vezes precisa de algo radical, né, para que a gente consiga se centrar novamente. Então o Eckhart Tolle ele vai falar, né, com muita propriedade do falso eu, e depois ele tem um outro livro que se chama O Despertar de uma Nova Consciência, que é um espetáculo também. Eu tenho todos dois aqui, mas foi uma pena, até pensei antes da live que eu devia ter trazido os dois aqui para mostrar para vocês, mas eu acho que não está nessa estante, está na outra. Porque também o Despertar de uma Nova Consciência, ele vai falar do corpo de dor, que é uma consequência do falso eu, né? Porque o falso eu são essas identidades que nós nos identificamos e achamos que somos elas. E essas identidades, elas querem sobreviver, porque a gente acha que se aquilo morrer, quem vai ser a gente, né? Nós estamos de tal modo identificados com aquilo que a gente entra em pânico, né? De achar que esse falso eu vai morrer. Então, isso cria um corpo de dor. Então, esse falso eu, ele quer viver. Não interessa se é feliz ou triste, né? Ele quer viver. Então, esse falso eu, muitas vezes, ele se enraiza no sofrimento, né? Então, a gente se identifica com aquele personagem e aquele personagem tem uma história dramática e aquele personagem tem um sofrimento, né? E isso gera um corpo de dor, que é um corpo sutil, né? Mas é um corpo que, como o próprio nome diz, ele se alimenta da dor. Então, de tempos em tempos, inconscientemente, a gente gera aquele problemão, né? Para alimentar o corpo de dor, né? Tem um filme que hoje já é até mais antigo, né? Que é o Quem Somos Nós, que é um filme que na época abriu muito, né? Todas as discussões nesse sentido. E tem uma parte que é muito interessante, que já é meio que na segunda parte do filme, porque a primeira
Ele vai falar muito de física quântica, sem explicar, né? Ele vai só jogando as coisas. E depois ele começa a falar um pouco mais da questão biológica, né? Dos peptídeos, como que o nosso corpo tem toda uma química que dispara, né? Quando nós temos determinadas emoções. E aí ele mostra uma festa de casamento, né? Que a moça tá lá toda bem arrumada e tal. E ela tá com uma taça de vinho, aí daqui a pouco ela esbarra em não sei quem e vira o vinho na roupa dela. E aí ela, mas isso sempre acontece comigo. E aí ele mostra lá na corrente sanguínea, é muito, muito legal o filme, os peptídeos, né, que são esses neurotransmissores. Aí as células já estão lá tudo com a boquinha aberta, assim, esperando aqueles peptídeos da tristeza, da frustração, da autopiedade, né? Então, vocês vejam como é grave a situação, né? Porque o nosso corpo, ele se vicia realmente nisso, até quimicamente, né? Porque cada emoção dispara essa química no corpo, né? Então, as células, elas já estavam lá tudo com a boquinha aberta, esperando, né? Aquele neurotransmissor ali, aquele que iria trazer aquela, satisfazer, né? Aquela coisa da dor, do sofrimento. Então, gente, é triste isso. Claro que ninguém faz isso porque quer, né? A gente não tá aqui para botar culpa nas pessoas, né? A gente tá aqui para iluminar isso, para jogar uma luz nessa história, né? Porque como o Henrique Souza fala, o Henrique Souza lá do HQI, quando ele fala das sombras, né? A sombra é justamente isso, é esse corpo de dor que fica nos perseguindo, né? E nos fazendo sofrer. Por que que a gente cai na dele? Justamente porque ele está na sombra. Na hora que a gente jogar luz naquilo e entender como que aquilo funciona e acolher aquilo amorosamente, tá? Aquilo vai perder a força. Porque também não é para ter raiva do falso eu, não é para ter raiva do corpo de dor, não é para querer matar o corpo de dor, não é para querer matar o falso eu, matar o ego, nada disso. Não é para gente criar uma guerra contra essas coisas. É justamente o contrário, é acolhermos isso amorosamente, né? É sabermos que isso é uma parte do nosso ser. E não tem problema, não tem problema. O problema só é nós deixarmos, permitirmos que essa parte comande a nossa vida. Vocês percebem a diferença? Então as identidades estão lá, amadas, acolhidas, mas não é mais você que vai dar as ordens, meu amor. Eu te amo, eu te acolho, você tem o teu espaço, eu te recebo, você já está aqui, você faz parte de mim, mas não é mais você que está no volante agora, dirigindo. Quem dirige agora sou eu, é a consciência lúcida. Você fica quietinha aí, você pode falar, você vai falar, mas eu não vou me identificar com o que você está falando, não vou seguir o que você está falando. Isso. Percebem como, é um salto quântico, é uma mudança radical de perspectiva. Porque não é a mente que vai resolver os problemas da mente. O Einstein já dizia, não se pode resolver um problema no mesmo nível de consciência que o criou. Então você não vai resolver o pensamento no nível do pensamento. Você vai resolver o pensamento indo além do pensamento. Tá? Porque se você quiser combater o pensamento com mais pensamento, não vai dar certo, claro, né? E aí você vai botar lenha na fogueira, na verdade. E
qual que é o problema do pensamento? É o falso eu. Porque o falso eu, ele existe justamente nessa torrente de pensamentos que a gente se identifica. Então eu quero controlar, eu quero que as coisas saiam do jeito que eu preciso, porque senão eu não vou mais ser feliz. E aí, o que o falso eu faz? O falso eu, ele cria histórias, conceitos, personalidades, e ele se identifica com aquilo. Então, se o outro não concorda com o que eu falo, eu tenho que convencer o outro, porque se ele me vencer, né, e mostrar que eu tô errado, aí quem sou eu, né? Porque eu sou esse conjunto de ideias, esse conjunto de conceitos que eu inventei. Então aí começa, não, porque a minha verdade é a verdade maior, né? Que o Max Born, o físico ganhador do Prêmio Nobel, já dizia, né? Que a raiz de todos os males da humanidade é essa, é achar que só existe uma verdade e que essa verdade é a tua e não a do outro, né? Mas aí a física quântica chega e mostra que não tem uma verdade só. A física quântica mostra que existe probabilidades, queridos. O universo não é determinístico. O Heisenberg vai trazer o princípio da incerteza. As coisas não são uma coisa só, uma realidade só, como nós pensávamos no paradigma clássico cartesiano, né? Existem infinitas possibilidades e cada um vive uma. Eu tô aqui vivendo uma possibilidade e cada um de vocês, das 36 pessoas que estão aqui comigo, estão vivendo outras 36 possibilidades diferentes. E cada um tem a sua razão dentro da sua bolha de realidade, dentro do seu universo particular. Para você faz sentido o que você faz, claro, porque todos nós buscamos a felicidade, todos nós buscamos fugir do sofrimento. Não tem problema nenhum, porque essa é a nossa verdadeira natureza. A nossa verdadeira natureza não é experienciar o sofrimento. A nossa verdadeira natureza é experienciar essa plenitude, né? Essa harmonia que é a realidade do nosso ser. Tá, gente? Tá fazendo sentido para vocês, meus queridos? Olha, quem tá chegando agora no início, volta, que a live vai ficar gravada. Pega do início, tá? Quem tá chegando agora, porque essa conversa é bem importante. Eu acredito que vai trazer alguns insights aí para você. A Maura, querida, disse aqui, Eliane, você é simplesmente maravilhosa. Obrigada, minha querida. Obrigada pelo carinho. Então, também comentaram aqui que a live está ótima. Então, gente, é isso aí, tá? Tem muita coisa para falar dentro desse tema, né? Eu até tô com o caderninho anotado aqui, porque eu já falei, quando eu faço a live sozinha, às vezes eu vou... eu acabo perdendo, né, a gente... Então eu deixo até algumas coisas anotadas aqui, porque quando tem um convidado é mais fácil. Mas outra coisa que eu quero pontuar, né, também quem não assistiu a live de 15 dias atrás, que eu falo do falso eu, volta lá, assiste, né, lá no canal do YouTube tem tudo, às vezes no YouTube é mais fácil. E nessa live do falso eu falei sobre a dimensão vertical da nossa vida, né? Porque nós temos essa dimensão horizontal, que a gente entende como passado, presente, futuro, né? É essa dimensão do paradigma do materialismo científico, né? Onde as coisas vão seguindo de modo causal dentro dessa lógica que a mente cria, né?
Mas nós temos o que nós podemos chamar de dimensão vertical, que seria algo assim, olha, perpendicular, né? E o que seria essa versão vertical, né? Seria justamente o salto quântico. Você pegar, né, a qualquer momento dessa linha horizontal, você pode fazer um mergulho para dentro do seu próprio ser. E como que você vai fazer esse mergulho? Esvaziando a mente. Justamente saindo dessa cadeia de conceitos e de julgamentos, né? Por isso que lá nas 7 leis, né, espirituais, que eu gosto muito, inclusive é um tema que eu trabalho, né, no meu curso 2, ele vai falar não julgue, né? O Deepak Chopra, quando elaborou aquelas leis, um ponto, né, das leis é não julgue, porque quando eu julgo, eu já saí das infinitas possibilidades, eu já saí desse espaço amplo, eu já colapsei num ponto de vista. Então, é o paradoxo do conhecimento, né? Porque a pessoa acha assim, não, tem que estudar, eu conhecer isso, E foi justamente isso que o meu aluno falou que me motivou essa live do falso eu. Ele falou justamente isso, ele falou, Eliane, eu estudo tudo, eu faço teu curso, faço mais 5 em paralelo. Eu estudo budismo, taoísmo, hinduísmo, cabala, e eu não estou chegando a lugar nenhum, eu não estou me encontrando, né? Por quê? Porque tem que ser esse mergulho na vertical. Na verdade, é esvaziar a mente, porque o conhecimento, ele também vai te limitar. Porque quando você vê uma coisa, você deixa de ver a outra. O Stephen Hawking, com certeza vocês já ouviram falar, né, que foi praticamente o físico mais famoso da atualidade, né? Ele faleceu em 2018, se não me engano, aquele que vivia numa cadeira de rodas. Ele dizia, o verdadeiro inimigo da sabedoria não é a ignorância, é achar que sabe, né? Esse é o verdadeiro inimigo, porque quando a gente acha que sabe, a gente fecha, aí a gente não enxerga mais nada, aí tudo que vem do exterior vai vir filtrado por esse conceito, por esse paradigma, né? Por isso que eu falo muito com vocês sobre a mudança de paradigma, né? Porque o paradigma, ele é o que vai filtrar, é o que vai selecionar tudo que entra para o nosso sistema. E se você está no paradigma do materialismo científico, ou está num paradigma, porque eu estudei isso, estudei aquilo, eu tenho X conhecimento, é o que acontece na física, né, gente? Porque os físicos, eles estão tão fechados nesse paradigma que a física quântica está aí, ó, esfregando na cara de todo mundo a questão da espiritualidade, a questão do mundo sutil, mas isso fica de lado, porque não entra o paradigma deles não permite, tá? Então, é importante vocês entenderem que o conhecimento, ele tem essa limitação. Então, olha os seres iluminados, né? Jesus passou 40 dias jejuando no deserto. Buda ficou lá 6 anos meditando na floresta. Então, todos os seres que atingiram a iluminação, eles atingiram a iluminação como? Através do mergulho em si próprios. Não foi fazendo 10 faculdades ao mesmo tempo. Não é assim, gente? Então, o que é o sentido da vida? Então, para a gente terminar, né, que já está aqui fechando o nosso tempo. Marli, querida, bem-vinda. O que é o sentido da vida? Eu queria que alguém colocasse aí, alguém respondesse, né, para a gente começar a fechar muito por cima essa conversa, né? Porque, como eu disse, isso não é um assunto para uma live, né? Eu estou apenas abrindo aqui
trazendo aqui algumas ideias, né, para vocês refletirem, para a gente refletir juntos. E dentro disso tudo aí que a gente conversou, o que vocês acham que é o sentido da vida? Ó, responderam aqui, é ser nós mesmos. Maravilha. É o autoconhecimento. Maravilha também. O sentido da vida é viver. Lindo. Espetacular. Adorei. Adorei. Vocês estão indo bem no caminho. Eu acho que é viver a vida. Se conectar com nós mesmos, com nossa essência. Maravilhoso. Maravilhoso, gente. Parabéns. É o amor, com certeza. Esse não podia faltar. Esse não podia faltar. Nem o bem, nem o mal, só o brilho calmo da luz. Olha que bonito! O sentido da vida é se colocar disponível para expandir. Perfeito, gente. É isso tudo. Amar, trabalhar, estudar, servir aos outros e a nós mesmos. Desfrutar cada momento, viver o amor, existir. Gente, que lindo! Lindo! É servir com amor. Maravilhoso! Olha, vocês estão nota 10, nota 1000. Que orgulho dessa audiência. Meu Deus, que privilégio, que privilegiada eu sou. Tá aqui falando para pessoas tão especiais. Já nesse caminho de transformação e mudança. Que bacana. É isso mesmo. Concordo plenamente com vocês, né? Então, o sentido da vida, como eu comecei falando, né? É aproveitarmos ao máximo essa vida humana preciosa, né? Percebermos o quanto ela é humana preciosa, como eu expliquei no início, para quem está chegando agora, que vai voltar lá e assistir o início, né? Então, o sentido da vida, ele é algo tão... que nos nutre, né? De uma maneira tão maravilhosa, que realmente, quando a pessoa não vê sentido, ela adoece, né? Ela adoece. A depressão, ela vem dessa perda de sentido, né? A coisa... fica tão confusa, a gente se desconecta tanto da nossa essência que a vida perde o sentido, e isso é adoecimento, é adoecimento profundo, né? Também a Maria falou, é oferecer, com certeza. Então, meus queridos, eu quero deixar, né, aqui essa reflexão para vocês, essa porta aberta, né? Porque, como eu disse, a ideia não é trazer mais conhecimento para limitar mais a visão, né? A ideia é desconstruir. Por isso que a física quântica é maravilhosa, porque a física quântica, ela desconstrói aquela visão rígida da física clássica, né? Ela não vai te dizer exatamente como o mundo é, mas ela vai te mostrar, sem sombra de dúvida, que o mundo não é aquela coisa limitada que o paradigma clássico diz. Bum! Aquilo explode, tá? Então, é esse processo de desconstrução. Isso é o caminho espiritual. A Karina diz aqui, quando se pensa que o sentido da vida está na matéria, vive-se uma vida sem sentido e se desespera. É isso aí, Karina. Concordo plenamente com você. Por isso, essa urgência de nós nos libertarmos desse paradigma clássico atrasado e nos atualizarmos na ciência do século XXI, no paradigma quântico, que vai nos levar a esse conhecimento da consciência, que está além do pensamento, além do falso eu, que é onde está a nossa verdadeira essência. A Marli disse aqui, amo esse olhar quântico, quanta beleza de possibilidades. Exatamente isso, Marli. Somos duas. Então, aqui, nessa energia de amor, de gratidão, de uma vida plena de sentido,
eu vou me despedindo de vocês, desejando a vocês um ótimo almoço, uma ótima tarde de terça-feira, uma ótima semana. E seguimos juntos aqui no Instagram, que eu tô publicando bastante coisa, muita coisa nos stories todo dia. Quem estiver assistindo no YouTube, olha aí na descrição do vídeo, me segue no Instagram, porque o Instagram tem um fluxo mais diário de conteúdo. A Karina dizendo que sempre indica. Obrigada, Karina, Maria, gratidão. E no dia 17, gente, eu vou estar oferecendo uma aula gratuita de teoria da relatividade, tá? Acho que vocês já devem ter visto, porque vocês pediram, né? O pessoal começou a me pedir, eu comecei a fazer uns reels mais curtinhos sobre teoria da relatividade, tempo dilata, espaço contrai, o que é gravidade, o que é deformação do espaço-tempo. E aí vocês começaram a pedir, eu quero assistir um vídeo mais longo sobre isso. Então nós vamos fazer na quarta-feira, dia 17, se não me engano, tá? Quarta-feira, às 19h30, a aula, ó, a Luzi falou aqui que já está inscrita, tá? Lá nos stories tem o link de inscrição. E espero vocês lá. Tá bom, meus queridos? Mas ainda vamos ter lives ainda, antes dessa aula. Gente, beijo. Seguimos juntos. Tchau.